Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, Série A, 20ª rodada. Rapaz, que porrada! Que porrada! Santos e Vasco se enfrentaram no estádio Raiz, né? Pacaembu. Santos tirou lá da Vila, lá no Pacaembu. E o Santos tomou uma sovada de 6-0 do Vasco. Ou, como queiram, o Vasco massacrou o Santos de Neymar por 6-0 e foi pouco. E foi pouco. Falaram o que desse jogo? Um 6-0 é aquele tipo de jogo que tu acaba falando de um time, né? Tu acaba falando de um time. Agora a gente tem que falar, obviamente, do perdedor. E seria um vídeo que não daria para me fazer em 3 minutos. Não daria. Em 3 minutos não dá para me comentar os gols, que foram 6. Então, vou fazer um vídeo normal, com tempo maior. Não, obviamente, muito extenso, porque ninguém aguenta extenso, nem eu mais aguento fazer vídeos muito longos. Também não estou passando por um momento muito bom, né? Com problemas familiares, então acaba que os pensamentos também não ajudam muito. Para quem não viu, Santos 0, Vasco da Gama 6. Vasco da Gama 6. Provavelmente um dos melhores jogos do Vasco em 2025. Provavelmente o melhor jogo do Diniz, né? No Vasco da Gama. Então, vamos falar sobre Santos 0, Vasco da Gama 6. Bom, e de cara, obviamente, né? Não tem nenhum tipo de contestação. O que se pode contestar, é o lance do David. Se a bola saiu ou não saiu. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. Na minha opinião, bom, já vou dar logo a minha opinião, mas deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Santos, e você, meu amigo torcedor do Vasco, que está feliz de orelha a orelha, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através de clube de membro do canal Rosa com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo que você está assistindo. É simples. Depois que você curtir, você vai lá, vai abrir uma abinha escrito hypar, você vai lá, clica, que você vai estar ajudando o canal a crescer. Então curta, compartilhe e hype os vídeos do seu amigo Magalhães. Vamos lá, cara. De cara, aquele lance, né? Se a bola saiu ou não saiu, para mim, a bola saiu clara. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, eu postei tem uns 30 minutos atrás, é, o Vasco já estava goleando o Santos. Então esse lance acabou sendo irrelevante, porém foi do primeiro gol. Poderia mudar um pouco a forma, né? Mas foi um lance crucial. A bola, na minha opinião, saiu. Cara, o VAR não ter visto que essa bola saiu, dizer que a bola não saiu. Porra, cara, tem uma imagem, a imagem que tá no vídeo, na minha opinião, tá muito clara que a bola saiu. O Ricardinho na transmissão falou para mim a bola saiu. Mas aquela criatura chamada Roger, que jogou no Fluminense, que achou que era craque, pô, aquele cara, tu não pode levar em consideração a opinião dele, né? Falou que não, que a bochecha da bola. Ah, pô, não fode.
porra, se pegasse a imagem, tá muito, muito clara. Mas aí, por algum motivo, né, ele quer contrariar, ele sempre quer contrariar alguém, né? Mas para mim a bola saiu. Ponto. Aí vamos lá, cara. Vamos aqui para a classificação. Por essa goleada, o Vasco sai da zona de rebaixamento. Está aqui na 16ª colocação com 19 pontos em 18 jogos. Tem 2 jogos a menos, então, né, que a gente está na 20ª rodada. Né? E quem entra na zona de rebaixamento é o Vitória, que também tem 19 pontos, mas tem 3 vitórias e o Vasco tem 5 vitórias. E com essa derrota, o Santos fica ali na 15ª colocação com 21 pontos, ainda à frente do Vasco. Mas uma goleada dessa causa ferimentos graves. Agora, vamos lá, meu amigo torcedor. Torcedor do Santos, não. O torcedor do Santos, não. Eu acho que o torcedor do Santos tem que ser tirado disso aí. Diretoria do Santos. Pô, vocês estão de sacanagem. Achar mesmo que o cara que era auxiliar do Tite ia conseguir fazer alguma coisa no Santos. E aí colocou o filho do Tite para ser auxiliar. Pô, o Tite já está acabado. Né? O Tite não consegue mais nada. O auxiliar dele é mais fraco ainda. Porra, a diretoria do Santos estava de sacanagem, né? A diretoria do Santos pediu, né? Implorou para acontecer essas situações. Então, irmão, é óbvio que o que aconteceu agora vai se mandar o pseudo treinador embora, né? E vai contratar alguém. Vai botar alguém ali. Que pegue da base, pô. É melhor do que ele, né? Pelo menos vai mostrar alguma coisa, né? É, na rodada de número 21, o, o Vasco da Gama pega o Corinthians em casa e o Santos sai para enfrentar o Bahia. Complicada a situação do Santos. O time do Bahia hoje é melhor que o time do Vasco. O Bahia é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Então, e o Vasco vai empolgadaço para pegar o Corinthians. Corinthians que perdeu em casa pro Bahia. Então, cara, é um momento aí do Vasco se recuperar, que também não via bem. Agora tem um detalhe. Eu falei aqui, é só pegar o vídeo que tem aqui. Tem um vídeo. Lembra quando o Santos ganhou do Flamengo? Estão lembrados quando o Santos ganhou do Flamengo? Vocês lembram o que foi que eu falei? Eu falei, o Santos não pode pegar como parâmetro essa vitória em cima do Flamengo. Por quê? E aí eu não estou querendo ser soberbo, não. Mas tem alguns jogos que os times dão a vida para não perder. Ficam com tanto medo de tomar um saco que dão a vida. Aquele jogo Santos e Flamengo foi isso. Aquele jogo Santos e Flamengo foi isso. O Santos deu a vida e acabou ganhando o Flamengo. Eu disse, não coloca como parâmetro. A gente está vendo. Quer ver um outro exemplo? Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, no mesmo horário que o Santos estava tomando um sapé caiaiá, o Atlético Mineiro perdeu para o Grêmio em casa, por 3-1. O Atlético Mineiro, que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, tomou um sapé caiaiá em casa de 3-1 do Grêmio. Aquele jogo do Atlético Mineiro contra o Flamengo, que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil nos pênaltis, lembrando, o Atlético Mineiro perdeu em casa. Ele ganhou fora de casa e perdeu em casa. Você não pode pegar os 2 jogos do Atlético Mineiro contra o Flamengo e colocar como parâmetro. Não é parâmetro. O Atlético Mineiro jogou completamente diferente. O Atlético Mineiro deu a vida, os caras correram como nunca correram na vida. E acabaram se classificando. Então tem alguns jogos que não são parâmetros. E hoje tem alguns times que colocam esse parâmetro. Aí o cara falou: ganhei do Palmeiras, ganhei do Flamengo, ganhei do Botafogo. Irmão, não é mais parâmetro. Porque os clubes dão a vida. Os clubes que jogam, que são inferiores, futebolisticamente que eu estou falando, não estou falando do clube, estou falando do time, eles dão a vida. E aí ganha o jogo. Irmão, o Campeonato Brasileiro não se faz de um jogo, se faz de vários. E eu falei isso. E aí eu vou
falaram a mesma coisa para o Vasco. O Vasco não pode pegar esse jogo contra o Santos e colocar como parâmetro. Ah, porque o Santos era muito superior e aí o Vasco deu a vida? Não, justamente o contrário. Porque o que aconteceu nesse jogo dificilmente vai acontecer em outros jogos. O que aconteceu nesse jogo? Não vou desmerecer o Vasco. Mas chegou um determinado momento do jogo que o Santos, que já estava muito mal, abriu as pernas. Essa é a verdade. Abriu as pernas. Vitória gigantesca do Vasco. Incontestável. Agora o Vasco tem que ter o pé no chão, porque o que aconteceu não vai acontecer sempre. É igual quando o Flamengo goleou o Juventude por 6-0. Tivemos um 6-0 também. E o Flamengo depois perdeu alguns jogos para o próprio Santos. Como é que explica? Então é isso que eu estou falando. Futebol não tem muita explicação, não tem muita lógica. Não tem muita lógica. Então o Vasco tem que pegar essa onda, jogou bem, mas não achar que vai acontecer. Não. E é óbvio que o Diniz sabe que o que aconteceu não acontece sempre. Na verdade, é muito raro acontecer o que aconteceu, uma goleada de 6-0. É muito raro. O Diniz sabe disso e os jogadores do Vasco também sabem disso. Mas de vez em quando a torcida não sabe. E aí começa a cobrar alguma coisa do time do Vasco que ele não vai poder entregar lá na frente. É disso que eu estou falando. Mas desse jogo em si, incontestável. O Vasco da Gama teve todos os números a seu favor. O Vasco da Gama chutou 14 vezes, 9 em direção ao gol, teve mais posse de bola, teve mais precisão nos passes. O Vasco teve 3 escanteios, o Santos também. Ou seja, os números são praticamente todos do Vasco. Todos do Vasco. O Vasco abre o placar com 18 minutos, consegue levar 1-0 para o segundo tempo. E no segundo tempo, deslancha, faz 3 gols em 10 minutos. 3 gols em 10 minutos. E aí já estava 4-0. Depois tem um pênalti. Depois tem no final. Final não, na metade do segundo tempo, mais do 6-0. Fora os ameaços. O Vasco fez 6, fora os ameaços. O time do Santos tem que colocar mãos para o céu, foi só 6. Colocar as mãos para o céu, que foi só 6. Que poderia ter sido muito, mas muito pior do que o 6-0. O Vasco foi dominante. No primeiro tempo, você via um Vasco bem postado e um Santos, irmão, que parecia time de final de semana, irmão. Tu vai fazer um churrasquinho final de semana? Tu joga de quê? Eu sou zagueiro, eu sou atacante. Aí tu vai entregando a camisa. O Santos todo exposto, todo aberto. O Coutinho, que tem talento. Porra, irmão. Coutinho tava deitando e rolando, parceiro. Deve ter sido a melhor partida do Coutinho desde que ele voltou pro Brasil, pô. Jogou livre, leve e solto, pô. Tu deixar o Coutinho solto, ele vai criar, irmão. Fez gol de cavadinha, meteu 2 gols. O Felipe Coutinho, o o Tietê, porra, fez gol, porra, de cavadinha, parceiro. Então não tem muito o que falar. O Vasco foi melhor do que o Santos o tempo inteiro. Depois que tomou ali o 3-0, irmão, o Santos abriu as pernas. O goleiro, pobre goleiro do Santos, que está sendo pretendido pelo Flamengo, mas o Santos está pedindo um caminhão de dinheiro pelo Brasão, e aí, obviamente, dificilmente ele vai sair. Porra, tinha que fazer o quê? Só lembrando, o Brasão salvou o Santos umas 4 ou 5 vezes, pelo menos, fora os 6 gols. Então, irmão, espetacular o que o Vasco fez. Espetacular o que o Vasco fez. Espetacular.
Campeonato acabou? Não. Faltam rodadas pra cacete. Agora, você, no momento difícil, dá uma goleada, sai da zona do rebaixamento, porra, te dá um ânimo melhor e te diz, pô, estamos no caminho certo. O Diniz sabe que tem que abaixar a empolgação dos jogadores. Os jogadores vão ficar empolgados, mas tem muitos jogadores experientes no Vasco. A torcida do Vasco vai ficar animadaça, vai ficar empolgadaça, mas a torcida pode ficar empolgada. E a gente sabe que o Vasco vive sofrendo aí, a torcida tomando porrada de vez em quando. É bom ter um momento de alegria, mas sem euforia. Né? A torcida do Vasco sabe disso. A torcida do Vasco sabe disso. Que já virou meme. Mas a torcida tem que comemorar. E a torcida do Santos e o time do Santos, irmão. Semana, na próxima rodada já pega o Bahia fora de casa, irmão. Tem que juntar os cacos, porque senão vai dar merda. Então, cara, grande vitória do Vasco, incontestável. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.